Obrigado, Senhor, pela graça de um novo dia. Como é bom estarmos vivos, como é bom sermos amados por Ti. Esse dia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Você pode repetir isso depois de mim, mas repita com fé, repita com autoridade. Este dia vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse dia vai ser uma bênção. Em Teu nome, Jesus. Nós já consagramos esse dia a Ti. Nos primeiros momentos, nas primeiras horas desse dia, nós consagramos a Ti, Jesus, o nosso dia, tudo que nós vamos viver, cada pessoa que a gente vai encontrar, que nós iremos encontrar, cada tarefa que nós iremos fazer, tudo isso nós consagramos agora ao Teu nome, Jesus, a Ti. Proteja-nos nesse dia, Senhor. Proteja-nos contra as línguas caluniosas. Proteja-nos nesse dia, Senhor, contra as pessoas falsas, invejosas, ciumentas. Proteja-nos, Senhor, dos perigos de assaltos, de acidentes, de ladrões, de mal-entendidos, de roubos. Proteja-nos, Senhor, contra a ação das tentações em Teu nome, os espíritos que querem nos tentar para nos tirar do Teu caminho, Jesus. Proteja-nos no Teu nome. Contra as insídias do maligno, Senhor, proteja-nos. Contra as palavras malditas que amaldiçoam, proteja-nos. Dos acidentes, Senhor, proteja-nos. De tudo aquilo que venha contribuir para o nosso mal, proteja-nos, Jesus, em Teu nome. Retira do nosso caminho nesse dia tudo que não é Teu, tudo que nos afasta de Ti, tudo que nos tira da Tua presença, Senhor. Retira do nosso caminho. Nós já invocamos, Jesus, o Teu sangue precioso sobre todo o nosso dia. Nós invocamos o Teu sangue, Jesus, sobre tudo que nós vamos fazer. Que o Teu sangue nos proteja, que o Teu sangue nos cubra, que o Teu sangue nos livre do mal, que o Teu sangue abra as portas da nossa alma, Senhor, para a Tua obra. Sim, Senhor, a nossa alma nessa manhã está como uma terra seca, uma terra seca, ressequida. Já nessa manhã, Jesus, derrama sobre nós agora o orvalho do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, Pai, no nome de Jesus, o Espírito Santo nessa manhã. Vem, Espírito Santo, nos abençoar, nos encher, nos batizar agora nessa manhã. Vem, Espírito Santo, iluminar as nossas ideias. Nos dê a Tua criatividade, a Tua inspiração. Vem nos conduzir no nosso trabalho. Vem nos libertar das mentiras que vêm presentes em ideologias, em vídeos, em conteúdos que recebemos. Nos dê visão espiritual, Espírito Santo. Nos dê audição espiritual. Vem abrir os nossos olhos para a vontade de Deus, para o que é certo nesse dia. Batiza-nos nessa manhã, Espírito Santo. Inunda o nosso coração. Inunda a nossa mente. Vem e nos enche agora com Seus dons, Seus carismas, Seus ministérios, Espírito Santo. Venha nos dar a profecia de Deus para esse dia. E liberta-nos, Espírito Santo, de tudo que nos impede de ouvir a Deus. Que este seja um dia no qual nós estejamos sempre na presença de Deus. Que nós saibamos ouvir a Deus nesse dia. Vem nos libertar, Espírito Santo, da surdez espiritual, da cegueira espiritual. Nos faz ouvir a Deus. Que essa pessoa agora, nesse carro, nesse metrô, nesse ônibus, no trabalho, em casa, ainda na cama, no banheiro, que ela agora escute a voz de Deus. Porque Deus quer falar com essa pessoa agora. Que ela escute a atitude que ela precisa tomar ou não tomar, o que ela precisa fazer ou deixar de fazer. Fala com ela agora, Espírito Santo. Talvez essa pessoa que está vivendo uma vida tão distante de Deus, em pecado mortal, convence-a agora, Espírito Santo, que ela precisa voltar para Deus,
que ela precisa abandonar essa situação de vida que a deixa num estado no qual a graça de Deus não a pode proteger. Porque quando nós estamos em estado de pecado, nós saímos da área de proteção da graça de Deus e nos expomos ao mal. Convence essa pessoa agora, Espírito Santo, que o maior bem que ela pode ter é a comunhão, é a amizade com Deus. Vem, Espírito Santo, fala com essa pessoa agora, fala com esse filho, com essa filha. Eu rezo agora, Espírito Santo, por essa pessoa que tem depressão, que já acordou triste, que não quer sair dessa cama. Liberta essa pessoa agora, Espírito Santo, dessa tristeza, dessa melancolia, desse desânimo, desse desejo de morte. Liberta essa pessoa, Espírito Santo, que sofreu essa traição e que acordou agora. O esposo não está do lado, a esposa não está mais aí, a dor no coração, a revolta, a mágoa. Liberta essa pessoa que acordou triste porque ela perdeu há pouco tempo o esposo ou a esposa, está viúvo, viúva, ou perdeu um filho, perdeu alguém importante. Essa pessoa que está em um outro país, longe, se sentindo tão triste, tão vazia, tão sozinha. Liberta agora, Senhor. Quantas pessoas já acordam tristes? Liberta agora em Teu nome, Jesus, dessa tristeza. Enche esse coração de alegria. Talvez esse filho ou essa filha, Senhor, não dormiu bem. Foram tantos sonhos ruins. Essa pessoa com esse transtorno de ansiedade, Senhor, a cabeça dela não para durante a noite. Ela gasta mais energia quase que dormindo do que acordada, de tanto que ela sonha, de tanto que ela se bate. Cura, Senhor, essa pessoa, em Teu nome, Jesus, dessa ansiedade desordenada, dessa hiperestimulação mental, nem dormindo a mente dela para, Senhor. Liberta, mostra para essa pessoa que ela tem que mudar alguns hábitos, deixar o café, diminuir, deixar tanto estímulo, tanta luz, tanta tela. Mas ela acordou hoje, Senhor, destruída, cansada, ela não dorme direito, Senhor, ansiedade. Ela já acordou preocupada com o futuro, preocupada com a conta para pagar, preocupada com o filho, preocupada porque ontem à noite aconteceu algo ruim. Ela e o marido não estão bem. Essa pessoa, Senhor, que está se sentindo tão sozinha, essa pessoa idosa, não tem ninguém que a visita, os filhos moram longe, estão sempre tão ocupados. Tira essa solidão desse coração. Visita essa pessoa, Senhor, eu queria tanto ter se casado, concretizado o seu estado de vida, a sua vocação, acordar do lado de alguém que ama, mas até hoje não realizou e acorda sempre se sentindo frustrada, frustrado, não amada. Cura esse coração, Jesus. Essa pessoa, Senhor, atormentada na mente, liberta agora em Teu nome, Jesus, desses pensamentos de culpa, de autocondenação, de escrúpulo. Liberta essa mente, Jesus. A pessoa tem perdido a batalha na mente, Senhor. O mal muitas vezes tem triunfado na mente dessa pessoa. Reconquista, Espírito Santo, em nome de Jesus, os territórios na mente dessa pessoa que foram perdidos para o mal, para a tentação, para a impureza. Eu consagro a mente dessa pessoa a Ti, Jesus. Liberta essa mente de todo pensamento de morte, de toda a influência do mal. Proteja essa pessoa, Senhor, durante todo esse dia, Senhor. Que durante todo esse dia, Senhor, ela seja coberta, Jesus, pelo Teu nome. Que ela seja coberta, Senhor, pela proteção, intercessão, presença dos santos anjos, a intercessão de Maria. Que durante todo esse dia, Senhor, essa pessoa seja coberta pelo Teu sangue. Que o mal não a atinja. Que o mal não a atinja. Essa pessoa, Senhor, que está trabalhando num ambiente tão difícil, Senhor. É um ambiente, Senhor, pesado. Essa pessoa está trabalhando, Senhor, num ambiente de cobrança, Senhor, de culpa. Um ambiente onde as pessoas condenam uma a outra, falam mal, estão querendo puxar o tapete uma da outra, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, puxando o tapete uma da outra nesse ambiente de trabalho, está pesado. Essa pessoa acorda triste, sabendo que tem que ir para lá. Mas Jesus, antes dela entrar nesse ambiente de trabalho, cubra-a com Teu sangue, proteja, que o mal não a veja nesse ambiente pesado. Que o Teu nome seja a vitória dessa pessoa, que as pessoas não a enxerguem, as pessoas más, que ela seja guardada. Eu rezo por esse médico, proteja-o nesse hospital, nessa UTI, essa enfermeira, esse motorista, Senhor.
saindo para dirigir, o dia inteiro dirigindo. Proteja-o nas estradas. Rezo por esse motoboy, essa motogirl que está dirigindo, Senhor, hoje, a moto o dia inteiro. Proteja nas estradas. Eu rezo por esse professor, por essa professora, esse açougueiro, essa pessoa que trabalha como diarista, essa pessoa que trabalha como gari, esse empresário, esse patrão que tem vários funcionários. Eu rezo por ele agora, por ela. Eu rezo, Senhor, por esse sacerdote, esse missionário, esse pastor, essa pessoa que está ao teu serviço, esse senhor bispo. Rezo por esse músico, esse produtor musical, videomaker, administrador, contador. Tantas profissões eu poderia dizer aqui, mas o Senhor sabe o que essa pessoa faz. Autônomo, vendedor, lojista. O Senhor sabe qual é o ambiente de trabalho dela. Abençoa essa pessoa, Senhor. Abençoa o seu trabalho, Senhor. Abençoa o seu dia. Que já nessa manhã ela seja cheia do Teu Espírito e protegida pelo Teu nome e abençoada por Ti. Como diz, Senhor, o livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Pois as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Filho, filha, a misericórdia do Senhor se renova sobre você agora. A misericórdia dele a cada manhã se renova. Mantenha a sua mente, as suas emoções, seu coração nesse dia centrado em Deus. Procure ouvir a Deus. Eu sinto que Deus vai falar com você. Já está falando e vai falar ainda mais nesse dia. Escute e obedeça. Quem obedece a Deus não erra. Quem obedece a Deus é feliz. O Senhor te ama. Ele é a tua força. E Ele vai te proteger. Se em alguns momentos desse dia voltarem a acontecerem momentos de tensão, de angústia, de provação, invoca o nome de Jesus. Vai dizendo: Jesus, meu Senhor, me ajuda. Jesus, eu te amo. Vai dizendo o nome de Jesus. Pela oração você vai vencer. O milagre vai acontecer. Receba agora essa bênção que sela tudo que o Senhor realizou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre o vosso dia, cada detalhe desse dia, guardando-vos, livrando-vos do mal, e selando tudo que o Senhor fez aqui. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar você, querido filho, querida filha, se você é novo, nova aqui, inscreva-se agora no meu canal, canal do Padre Adriano Zandoná. Ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa a sua curtida nesse vídeo, também o seu comentário. Aqui nos comentários, deixa o seu pedido de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar, tá bom? E compartilha o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Envia para que mais pessoas sejam abençoadas e recebam e façam essa oração de proteção espiritual todas as manhãs. Um abençoado dia para você. Você é um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus. E esse dia vai ser uma benção. Deus está reservando coisas maravilhosas para você no dia que se chama hoje, pois as misericórdias dele já se renovaram sobre você. Creia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado,
vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos ainda em pé cantar o refrão de uma canção pedindo o Espírito Santo, pode ser? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha abrir o nosso coração, a nossa mente. Você pode levantar os seus braços assim. É até bom, né, que nesse friozinho vai batendo aquele soninho. Eu não quero ver ninguém dormindo aí na minha homilia. Então levanta os seus braços e junto com o Andrezinho, com os músicos, vamos pedir sobre nós o Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem me possuir, Espírito. Faz morada, canta assim. Faz morada, faz morada em meu ser. Habita este lugar. Faz morada, cante. Faz morada em meu ser. Habita este lugar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, me abre em tua presença. Vem e faz morada. És bem-vindo, Espírito. Esta casa é sua. Faz morada em mim. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, me abra a tua presença. Vem e faz morada. És bem-vindo, Espírito. Esta casa é sua. Faz morada em mim. Espírito Santo, abre os nossos corações e as nossas mentes para que compreendamos essa palavra e que ela produza muitos frutos dentro de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você pode se sentar agora um momentinho, por gentileza. Veja bem, nós estamos no acampamento, a cura dos traumas da morte. E a gente, obviamente, num acampamento como esse, reflete sobre o luto, né? E a gente precisa ampliar o conceito de luto, porque o luto é muito mais às vezes do que a gente pensa. O padre vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas eu já ressalto que o Evangelho está falando de uma coisa muito importante, né? Que é a humildade. Esses dias eu vi uma pessoa que pegou esse versículo e foi digitar, eu acho que digitou rápido. Hoje tudo é culpa do corretor, né? A pessoa digitou assim: quem se exausta será humilhado. Quem se humilha será exaustado por Deus, né? Falei, Deus está levando a gente à exaustão? Pelo contrário. Depois de fazer um tempo a pessoa apagou e digitou de novo, né? É um perigo. Esses dias a pessoa também digitou assim, era para digitar: Deus mantenha você, que Deus vos mantenha firme e forte. Aí a pessoa digitou: que Deus vos matem firme e forte. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, se você for digitar alguma coisa da homilia do padre, confira, porque depois digita coisa errada e fala que foi o padre que falou, né? Mas, gente, quando a gente reflete sobre luto, veja bem, refletindo sobre luto, a gente está refletindo sobre perda. E hoje em dia, quem estuda esse assunto, entendeu que, é claro que o luto basilar, o luto mais intenso, acontece quando você perde uma pessoa. É duro, né? Eu me recordo da primeira vez que eu vivi a experiência de perder alguém, quando eu era criança ainda. Não era nem um familiar, era um amigo da família, mas que o meu pai, lá no Paraná, na época, me levou para o velório. Naquela época, os velórios eram era uma cidade pequena, dentro das casas, né? O caixão ficava assim na sala, tal.
E eu lembro que eu, menino, gurizão, pensando, né? Nossa, mas por que aquela pessoa está ali dentro, né? Tentando entender, e depois a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. Mas é chocante, não é? É chocante você ver a morte de alguém. Porque, como o padre dizia, nós fomos feitos para a eternidade. Então, na nossa alma existe um desejo inato de continuidade. Na nossa alma existe um desejo inato de céu. Então, quando a gente vê a finitude, ou seja, a morte, o fim, isso dentro de nós causa um baque, uma estranheza. Por isso que a gente precisa olhar a vida da gente a partir de Deus, com a virtude da esperança, olhando para o que a palavra, a revelação, a doutrina da igreja nos ensinam. Porque se a gente não se imune, se a gente não se imbui dessa esperança que Jesus nos dá na sua revelação, no Evangelho, gente, a morte se torna um peso insuportável. Insuportável. Se você não a vê sob a ótica da ressurreição, sob a ótica da fé, sabe? Então existe o luto que acontece quando você perde alguém. Esse é o central que o padre vai falar, mas não só esse. Hoje os especialistas que estudam o luto entenderam que existe o luto que acontece, por exemplo, quando você perde, você fica viúva de marido vivo, por exemplo, né? Você perde alguém que está vivo, mas que escolheu te abandonar, escolheu ir embora, te traiu, foi embora com uma outra mulher, ou a esposa que foi embora com outro homem. É uma forma de luto, né? Depois existe o luto que vem das perdas. Tem gente que vive o luto porque não sabe envelhecer com sabedoria. Eu vi um especialista falando, e aqui eu estou trazendo postulado científico, sabe? Gente que estuda isso, psiquiatra que eu estava assistindo hoje. Achei tão interessante ele explicando, né? Que tem gente que entra no luto quando vai envelhecendo. Porque envelhecer sem fé, gente, sabe, não é fácil. Esses dias eu estava no meu programa e eu falando, né? Você que está na melhor idade, aí acabou o programa, uma senhora me mandou uma mensagem. Você deve estar brincando comigo, padre. Melhor idade por quê? E acabou comigo. Eu tenho dor na junta, dor na nuca, dor não sei aonde, não é a melhor idade. Eu falei, minha senhora, eu falei, porque com educação, né? As pessoas geralmente falam assim, né? Quem aborda o tema. Mas se você não envelhece com a sabedoria que vem da fé, é um luto. É um luto, você vê que a sua força está indo embora, você vê que a beleza física você não tem mais, você vê que algumas pessoas que cresceram com você talvez começam a morrer. O perder um bem pode também ser interpretado pelo nosso cérebro como um luto. O perder um status, uma posição, e sobretudo no momento de pandemia como a gente vive, né, gente? A nossa vida de uma hora para outra foi roubada de nós. O convívio social que nos faz gente, que nos faz humanos. Como faz falta. Eu tenho a graça como sacerdote, membro da Canção Nova, de morar numa comunidade. Então, esses dias me perguntaram, padre, você sofre de solidão? Eu falei, não, eu sofro de multidão. Eu quero ficar quieto, não consigo, né? Mas eu moro numa comunidade, eu tenho irmãos, eu tenho povo que vira e mexe, a gente tem um mínimo de contato. Mas muitas pessoas nessa pandemia, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, ficaram sozinhas, fechadas num apartamento por meses. Muitas pessoas surtando por causa disso, com ansiedade, com tantas outras coisas. É uma forma de luto. A vida que a gente tinha, que a pandemia acabou roubando. E claro, eu sei que a gente tem que tomar os cuidados, eu sei que isso foi a melhor opção, eu sei. Só que a nossa cabeça não entende assim tão facilmente, né? Pessoa que viveu a vida inteira se relacionando, saindo, o idoso talvez indo na padaria que fosse, mas via gente, comprava o seu pãozinho, voltava. Isso foi roubado, né? É uma forma de luto. Existem muitos lutos. E nós estamos nesse acampamento refletindo sobre a cura dos traumas da morte. E o que é um trauma? Desculpa, o padre vai trazer um pouquinho uma coisa técnica, mas é bom a gente entender. O que é um trauma? Você sabe que quando você vive uma coisa difícil, dentro da cabeça da gente tem uma parte do nosso cérebro chamada cérebro límbico. Tem um gravador nesse cérebro límbico, que é uma parte mais rudimentar do nosso cérebro. Então quando você vive uma coisa, é como se tivesse um gravador ali. Você viveu um assalto. O cérebro límbico registra aquilo que você viveu. Aí o neocórtex, que é a parte mais elaborada do cérebro, vai dar um significado para aquilo, vai dar um sentido para aquilo. E muitas vezes, tem pessoas que passam por um assalto
e depois contam piada rindo do assalto. Tem pessoas que passam por um assalto, mas desenvolvem uma fobia, um pânico, um transtorno do pânico depois do assalto. Por quê? Porque em cada um, o neocórtex vai dar um significado para aquele evento. Então, o cérebro límbico registrou e o neocórtex dá um significado. Às vezes, quando a pessoa sofre um assalto, por exemplo, o neocórtex, isso é inconsciente, tá, gente? Ele dá o seguinte significado: morte. Eu vou morrer, vão me matar. E passou aquela situação. Só que todas as vezes que acontece alguma coisa, aliás, na vida daquela pessoa que lembra daquele evento, se ela ouve uma música que lembra do assalto, naquele dia estava tocando aquela música, se ela vê uma pessoa que parece o assaltante, se o tempo fica nublado como estava naquele dia do assalto, é como se que o inconsciente trouxesse isso de novo. E ela sente novamente aquele medo, aquele pânico, aquele medo da morte. É o mesmo mecanismo das fobias, né? Aquilo vai dominando a pessoa perde a noção, e a respiração fica agitada, e vem a ansiedade, e às vezes ela perde o sono, e tem pessoas que evoluem para uma depressão. Isso que é um trauma. Então, diante disso, a gente tem que se perguntar: eu guardei as minhas perdas aqui, através do cérebro límbico, né, trazendo uma conceituação técnica. E qual foi o significado que o meu neocórtex, ou córtex frontal, deu para esse evento, dessa perda? Qual é o sentido que dentro de mim tem para isso? E aqui entra a beleza, a profundidade e a necessidade da cura interior. Da cura interior. Por quê? Porque muitas vezes, fazendo uma terapia, você vai descobrir: eu dei aquele significado para a morte do meu pai, depois daquele dia eu me sepultei junto com ele e decidi inconscientemente não viver mais. Tem gente que quando perde alguém parece que morre junto com a pessoa, né? Talvez você até descubra na terapia, mas só o Espírito Santo pode ir lá na raiz, lá no inconsciente, e mudar essa chave. Mudar. Por isso que o Padre Léo dizia que sem cura interior não existe salvação. Olha a profundidade disso que o Padre Léo nos ensinou, gente. Sem cura interior não existe salvação, não existe felicidade, não existe plenitude. Porque o trauma, às vezes, ele está lá. O trauma está lá. Está dentro de você. Eu vou pedir um pouquinho mais de retorno da minha voz aqui, por gentileza. O trauma está dentro de você. O significado que você deu para aquela perda. E mais uma vez eu digo, a perda tem a ver com a morte? Tem a ver com a morte. Mas tem a ver com a perda de um emprego, tem a ver com a perda de uma condição financeira. Tem gente que entra um luto. Olha só, eu vi o especialista dizendo, depois que engorda, perde o corpo que tinha, né? É uma forma de luta, é um sofrimento emocional que a pessoa vive. E às vezes, isso vai gerando um desânimo dentro da pessoa. Pode parecer até, ai padre, você engordou. Mas cada um reage de um jeito. Como eu disse, tem pessoas que sofrem um assalto e contam piada depois do assalto. Tem pessoas que sofrem o assalto e entram no transtorno do pânico e na depressão. Então, cada um reage de um jeito. Mas o bonito da cura interior é isso. É porque o Espírito Santo, ele vai lá na raiz. Onde você não pode ir. Onde eu não posso ir, onde o terapeuta nenhum pode ir, com todo o respeito, reconhecendo o papel das terapias, das ciências. Mas tem coisa, a ciência vai te mostrar, olha, você tem esse problema, mas só Deus pode ir lá na raiz e mudar a chave. Só o Espírito Santo. Padre Léo falava da pomada curativa de Deus, que é o Espírito Santo, que entra lá no nosso inconsciente e vai mudando o significado das coisas, e mudando o jeito que o nosso neocórtex interpreta. O Espírito Santo, quando ele muda isso, ele está mudando a nossa resposta diante daquilo. Ela está mudando o jeito como ele está mudando o jeito como a gente sente aquela perda, o jeito como a gente sente aquela dor, a nossa resposta emocional. E muita depressão pode ser curada. Escute com atenção isso que o padre está falando. Muita depressão pode ser curada se nós vivemos um processo intenso de cura interior, permitindo que o Espírito Santo vá lá na raiz, naquele sentido errado, talvez feridento, negativo que eu dei para aquele evento, aquela perda, aquela morte. Se ele muda, tudo em mim vai mudando, sabe? Então eu já te pergunto, quais são os lutos que existem dentro de você? E mais uma vez eu digo, às vezes tudo isso é inconsciente, mas na sua percepção, quais são os significados que você tem dado para o seu luto? Você que perdeu seu pai, talvez você não pôde nem chorar a perda do seu pai estava longe, ou você teve que ser forte, né,
porque a tua mãe estava abatida, a tua outra irmã estava com dificuldade, o teu irmão estava com dificuldade. Talvez você que perdeu um filho. Meu respeito a você que perdeu alguém. Eu quero falar com muito respeito, porque a sua dor é sagrada para Deus e para mim também. Você que perdeu um marido, que perdeu uma condição da sua vida, que te deixa no estado de luto, qual é o significado que a sua mente dá para isso? O que gera em você de resposta emocional quando você lembra desse evento? Olha, eu sei que é difícil mexer em certas coisas dentro da gente, né? É difícil mexer em certas feridas, mas para a cura interior acontecer, nós precisamos deixar, presta atenção, Deus mexer lá naquela ferida, Deus ressignificar. O que é ressignificar? O prefixo re quer dizer o seguinte, de novo, dá um outro significado. Deus quer mexer naquilo que está lá na sua lembrança. E você sabe que quando a gente perde uma coisa, em especial uma pessoa, existem coisas que são muito naturais de acontecerem em nós. Aquilo que é chamado, eu gosto muito tem uma psiquiatra americana chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela estudou por muitos anos pessoas enlutadas, né? E ela falava das 5 fases do luto. Quais são as 5 fases do luto? A primeira é a negação, quando a gente perde alguém, né? Não, isso não aconteceu. Mas a pessoa estava aqui ontem, padre, não é? Mas não pode ter morrido, sobretudo nessa época de coronavírus. Quanta gente teve que perder o familiar e não pôde enterrar, não pôde velar, né? Parece que não aconteceu. A negação é a primeira fase. Segunda fase do luto, a raiva, aquela revolta. Não acredito que essa pessoa morreu. A raiva com Deus, a raiva consigo mesmo, a raiva com os outros, né? Segunda fase do luto. Terceira fase do luto é que a doutora Elizabeth Kubler-Ross chamava de fase da barganha, que a pessoa começa a pensar, mas se o meu filho não tivesse pegado aquela rodovia, ele não teria batido. Mas se o meu marido não tivesse comido pizza no domingo, ele não teria infartado na segunda. Mas se a pessoa começa a barganhar, né, conjecturar um monte de coisa, é natural depois que se perde alguém. Quarta fase do luto, que é geralmente a fase da culpa. Quem perde alguém sempre tem a tendência a canonizar aquele que morreu, né? Como se a pessoa não tivesse defeito, e a pessoa começa a se culpar e entra numa tristeza, até depressão, que é momentânea na fase do luto, faz parte do luto. Essa psiquiatra estava explicando, né? Faz parte, tem que passar. A quarta fase é essa tristeza, só não pode escolher morar nessa tristeza para sempre, né? Mas ela tem um tempo que a pessoa precisa se permitir viver, né? E a quinta e última fase do luto, que é quando a pessoa consegue dar um novo significado, é a aceitação. Mas veja bem, entenda bem, a aceitação não quer dizer que a pessoa vai deixar de ter falta, ou vai fazer de conta que aquele filho nunca existiu. Você que é mãe e pai, você sabe, sobretudo você pai e mãe, com todo o respeito digo que perdeu alguém, aquele vazio de um filho vai ser sempre um vazio, né? Não é que você vai fazer de conta que você não teve aquele filho, mas se você consegue com Deus, a partir da ação do Espírito Santo em você, a partir do contato com o amor de Deus, a partir do contato com a Sagrada Escritura, se você consegue dar um novo sentido para as suas perdas, isso muda o seu sentimento, o seu pensamento e traz cura para você. Traz cura. Esse ano eu recebi quantas situações a gente ouve, nós como sacerdotes, uma mãe lá do Paraná, do meu estado, que me dizia que a filha dela, jovem, coisa mais linda, menina, foi tomar banho em uma cachoeira e lá foi covardemente assassinada, abusada. Imagina para uma mãe, né? E a mãe me pediu oração, eu conversei com ela, não me recordo o nome agora da mãe, um caso até que ficou conhecido lá no Paraná, né? E eu conversava com essa mãe, imaginando a dor, né, gente? Com todo o respeito, diante do mistério do sofrimento, né? A gente vê isso no livro do Jó, o sofrimento de Jó. É um mistério também que envolve o sofrimento, a finitude. Quantas pessoas sofrendo situações assim? Meu respeito a essa mãe, a você pai que perdeu um filho, né? Eu respeito você, mas eu não posso deixar você ficar a vida inteira preso nessa ferida, porque eu tenho certeza que se o seu filho, lá do céu, se Deus quiser onde ele está, se ele pudesse te falar alguma coisa, ele falaria: pai, vai para frente. Eu te quero vivendo, porque o Senhor ainda está vivo. Eu não estou, mas o Senhor está, sabe? E a gente tem que crescer, gente, no desapego, né?
Viver, esses dias eu estava lendo uma frase de Santo Agostinho, olha só que interessante, refletindo sobre o mistério da vida da gente, que é finita, da morte. Olha o que Santo Agostinho disse, que nós não vivemos uma vida mortal, mas nós vivemos uma morte vital, dizia Santo Agostinho. Olha só a diferença, não é uma vida mortal, é uma morte vital, porque a cada dia que a gente vive, a gente está caminhando para a morte. Ai padre, para com isso, é verdade, eu não quero fazer um discurso fúnebre, mas gente, você já percebeu que quando uma criança nasce, você pode dizer assim, eu não sei se vai ser bonito ou feio quando crescer, né? Toda mãe acha bonito, mas há controvérsias, né? Os vizinhos, os amigos mais próximos falam, mãe, olha melhor, né? Mas para a mãe é sempre bonito. Se o filho nasce, criança pequena, você pode dizer, olha, não sei se vai ser rico ou pobre, se vai viver muito ou não, mas você nunca diz para uma criança, não sei se vai morrer ou não. Todo mundo que nasce, um dia vai morrer. Então, de Santo Agostinho dizia que a gente está vivendo essa morte vital. Depois, pegando esse pensamento de Santo Agostinho, o filósofo Heidegger dizia que o homem é um ser para a morte, né? A gente caminha para a morte. E se você não tem fé, como eu disse, isso se torna um absurdo, se torna um peso. Mas olha, outra frase de Santo Agostinho, pensamento sobre isso que me chamou muita atenção. Olha o que Santo Agostinho disse também, refletindo ainda sobre a morte. Cristo matou a morte que matava o homem, disse Santo Agostinho. E ele prossegue, através da paixão de Cristo, o ser humano passa da morte à vida. Cristo passou da morte à vida, e Ele abriu para nós, que cremos na sua ressurreição, a possibilidade de passar da morte à vida também. A morte tornou-se a passagem, e a passagem para aquilo que não passa. Olha o que Santo Agostinho está dizendo, que até Jesus vir e vencer a morte e ressuscitar, a morte era um peso, era um absurdo. A pessoa estacionava na fase do luto, da tristeza, da revolta e não saía mais. Mas Santo Agostinho está dizendo, Cristo com a sua morte matou a morte. E Ele fez com que nós pudéssemos viver para sempre com Ele, a ressurreição. Essa é uma questão de fé. Eu e você precisamos acreditar. E olha, Santo Agostinho concluiu dizendo, a morte com Jesus se tornou uma passagem para aquilo que nunca passa. A morte é uma passagem, mas para uma realidade que nunca vai passar. O cristão precisa crer no céu. E olha, falando nisso, me chamou tanta atenção o que São Paulo disse na primeira leitura. Você percebeu o que São Paulo disse na primeira leitura? Ele disse o seguinte, eu tenho o desejo de partir. Filipenses aqui, capítulo 1. Eu tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim de longe seria o melhor. Mas para vós é necessário que eu continue a minha vida nesse mundo. Olha a maturidade do homem de Deus, né? São Paulo está dizendo o seguinte, eu tenho o coração no céu. Para mim seria bom estar com Cristo hoje, mas eu tenho meu pé no chão. Mas a minha missão ainda não acabou. Isso é sinônimo, essa é a síntese que faz um cristão, um homem, uma mulher verdadeiramente maduro diante do mistério da morte e da finitude. Eu tenho falado sobre isso, é ter o coração no céu, mas o pé no chão. Que a gente não pode antecipar a hora da nossa morte. Se Deus não te chamou ainda, você que tem filho, filha, uma tendência suicida, lute contra isso e não deixe essa tendência te vencer. Porque se Deus não te chamou, é porque a sua missão não acabou. São Paulo disse, eu queria sim estar com Cristo. Olha a certeza desse homem de estar com Deus no céu, porque era um homem justo, reto. Confiança em Deus não era só nas habilidades dele, ele confiava na misericórdia do Deus que o havia chamado. Mas ele dizia, olha, para mim era bom estar com Cristo, mas eu quero estar aqui cumprindo a minha missão. Ele aprendeu a viver a maturidade. Mas o pé dele estava no chão? Estava. Mas o coração dele estava no céu. Repita isso comigo, ser maduro na fé. Pelo amor de Deus, né? Um pouquinho mais de energia. Eu sei que a máscara não ajuda. Ser maduro na fé significa viver com o pé no chão, mas com o coração no céu, vivendo bem cada dia da minha vida, mas com o meu coração, com a minha mente na eternidade, porque é para lá que eu vou. Quando Jesus me chamar, eu vou morar com Ele para sempre.
Gente, essa certeza da ressurreição precisa estar dentro de nós. E a gente precisa pedir a Deus a graça do desapego. Desapego. Existia um grande bispo americano do século passado, que está no processo já de beatificação, acho que já é beato, processo de canonização, chamado Fulton Sheen. E ele dizia, em uma das suas homilias que eu ouvi há pouco tempo, ele dizia: quanto mais apegado às coisas da terra a gente é, mais é difícil morrer. Porque a gente está sempre pensando, ai meu Deus, e quem vai pagar aquela conta? Tem gente que é assim. Eu já fui dar unção dos enfermos para uma pessoa em fase terminal na UTI, lá no hospital em São Paulo, e a pessoa: nossa, padre, eu estou preocupado, que tem que ir lá limpar a empresa, tem que pagar as contas, eu tive que chegar. Às vezes ser padre não é fácil nesse sentido. Olhar bem no olho dessa pessoa e falar: filho, você sabia que você está morrendo? Você pode morrer hoje? Acorda, vai, vamos, você quer confessar? Eu vim aqui para te atender. Mas você precisa entender que essa vida temporal está acabando. E a gente tem que cultivar essa maturidade, não de ficar desejando a morte ou cultuando a morte, mas de saber lidar bem com a morte. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte corporal. Olha só, um homem maduro, um homem de fé, um homem reconciliado com esse fato que a gente vai passar um dia. Por isso que a gente precisa buscar sempre a confissão, estar em paz com Deus, amar, perdoar, se libertar das coisas que nos azedam por dentro, porque o dia que o Senhor nos chamar, nós precisamos estar livres, de dentro para fora. Mas como eu disse, é preciso trabalhar o desapego. O desapego dos bens, o desapego das pessoas, o desapego de nós mesmos. Você percebeu o que aconteceu nesse evangelho? Jesus estava reparando ali, percebendo, porque Jesus olha as pessoas de dentro para fora, ele enxerga por dentro, né? Jesus percebeu que aqueles homens, eles eram extremamente apegados ao status, à própria imagem. Eles chegaram lá no banquete sempre procurando os primeiros lugares. Com isso, Jesus está revelando que todos eles ali nutriam, traziam no coração um grande pecado, que São Gregório Magno chamou de o maior de todos os pecados capitais, que é a soberba ou orgulho. Aqueles homens, eles eram orgulhosos. Eu quero chegar já abafando, né? Chegar chegando, como diz por aí, né? Causei, padre. Eu já cheguei, eu estreiei, não cheguei, foi uma estreia a minha entrada na festa, né? Todo mundo lá no primeiro lugar, e Jesus já falou: olha, não busque o primeiro lugar. Jesus ali está, ele vê por dentro, ele está dizendo: olha, vocês estão perdidos no pecado do orgulho. E o pecado do orgulho é o pecado de Lúcifer, gente, é o pecado do diabo. Ele disse: eu não servirei, eu quero ser como Deus, eu quero ser melhor que todo mundo, eu sou o cara, né? E Jesus está dizendo: cuidado com esse pecado. E você sabia que o orgulho, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, eu disse há poucos dias no Sorrindo para a Vida, ele nos ensina que quando a gente cede ao pecado do orgulho, olha que forte isso, a gente está incorporando o caráter do diabo, porque ele é o orgulhoso por excelência. E que quando você age com humildade e caridade, você incorpora o caráter de Deus. Então, o orgulho, ele é muito sorrateiro, ele vai entrando na sua maneira de pensar, no seu caráter, e vai te dando essa ilusão de que você é Deus, de que você é o máximo, de que você é eterno. Quantas pessoas não pensam na própria morte? Quantos políticos roubando, me perdoe a sinceridade, remédio de idoso pobre, e não pensa que está juntando uma fortuna, mas o cara já é idoso, talvez daqui 10 anos, 5, um venha a morrer, mas não pensa na morte, só pensa no agora, porque perdeu o temor de Deus, a noção da eternidade, sabe? E está apegado àquele orgulho: eu quero ter mais, para eu parecer mais, para eu ter mais uma casa na praia, para eu ter um carro melhor que o do meu irmão, para eu ter um outro apartamento além daquele outro político que convive comigo. É o orgulho que vai cegando. É o mesmo pecado de Adão e Eva. A serpente seduziu Adão e Eva para que eles comessem a maçã, para que eles fossem como Deus. E você sabe que esse pecado do orgulho, ele se manifesta, sobretudo diante dessa temática que nós estamos refletindo aqui, em uma realidade. É orgulho quando a pessoa não sabe se desapegar da vida. É orgulho quando a pessoa não sabe envelhecer. É orgulho quando a pessoa não sabe aceitar que os dias estão passando. É esse mesmo pecado do inimigo, de Lúcifer.
Ele está agindo, dizendo para você, olha, você envelhecendo não pode. Você não estando no primeiro lugar não pode. Você vai morrer. Gente, todos nós vamos. E o orgulho vai nos enganando. E achando que a gente tem que ter sempre o primeiro lugar. O orgulho, esse pecado capital, maléfico, ele vai fazendo com que a gente tenha que ter sempre o primeiro lugar em tudo, na vida. A gente tem que estar sempre bem, por cima. E quando a gente não está, a gente entra numa crise, né? Às vezes a depressão não é nem fruto de uma doença, de um problema psíquico, mas é fruto de uma falta de conversão. A pessoa achava que ela tinha que ser como um Deus. Quando ela descobre que não é, ela entra em depressão. Não é todos os casos, claro. Estou dizendo em alguns casos que eu já como sacerdote pude acompanhar. Que você tem que fazer um trabalho da pessoa mudar o foco da vida, centrando em Cristo e não em si mesmo, né? E não em si mesmo. Mas esse orgulho vai nos enganando e dizendo, é como a serpente disse para Eva, vai lá, come a maçã que você vai ser como Deus. Você vai ter o conhecimento, a saúde, vai ser o máximo. Mas olha, a humildade é chamada, na doutrina da igreja, por Santo Tomás também, de a rainha de todas as virtudes. Sabe, é preciso cultivar essa humildade, de entender que eu estou passando. Talvez você olhe para o teu corpo e via tudo que apontava para o alto, apontando para baixo. A tendência é essa, né, com o tempo. Não é que você tem que deixar de se cuidar, não é isso que o padre está falando não, tá? Mas talvez você viu que nessa pandemia o músculo que mais cresceu foi o pânceps, né? Em vez de ser o bíceps, outros músculos, é só o pânceps que cresce, né? Sobretudo o padre tem uma tendência a malhar esse músculo aqui, viu, que é um problema. Mas a gente precisa olhar com mais naturalidade, com mais fé. Quer ver onde o orgulho se manifesta também? Quando a gente quer ter sempre o primeiro lugar na vida das pessoas, sempre. Ai, padre, quantas vezes eu ouço? Eu ajudei tanto aquele meu cunhado, padre. Padre, eu prestei dinheiro para ele. Padre, você não sabe, padre, eu fui lá, dei do meu pão para ele tomar café. Padre, eu fiz tanta coisa e hoje ele não me reconhece. Eu sei que existem pessoas mal agradecidas, pessoas mal educadas, pessoas com mau caráter, eu entendo. Mas filho, reconhecimento a gente não exige. Você não pode obrigar a pessoa a colocar você no primeiro lugar do coração dela, isso depende dela. Ela que escolhe, justo ou não, injusto, certo, errado, não sei. Mas é ela que escolhe quem vai estar em primeiro lugar no coração dela. Não é você que define e exige no grito, enfia goela abaixo, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o mais amado por você, você tem que me aceitar porque eu te ajudei. Você não pode, Jesus está dizendo, calma, chega lá no fundo, senta no final do banquete. Se você for mesmo importante, o dono da festa vai te chamar para frente, né? Vai com calma, não se exalte, não se ensoberbeça, não deixe o orgulho te dominar. Mas às vezes a gente exige, parece que a gente está enfiando de goela abaixo, a pessoa tem que reconhecer o que eu fiz, padre. Filho, filha, faça o bem por Deus em primeiro lugar. Faça o bem por você mesmo, porque o bem que a gente faz volta para a gente também, sabe? Mas não se torne escravo das expectativas que geram frustração. Depois você fica triste, desanimado porque a pessoa não te respeitou. Tudo bem, é triste sim viver isso, mas a gente tem que ter menos expectativas. E a gente tem que entender que você não pode obrigar a pessoa a te colocar em primeiro lugar dentro dela. Talvez é até um filho, é um pai, é uma sogra. Padre, eu cuidei tanto da minha sogra, padre. Eu levava sobremesa todo domingo, mas ela prefere a outra nora, padre. Esse relacionamento é tenso, é complicado às vezes, não é? Você não pode obrigar a tua sogra a preferir você. E se ela escolher a outra nora, o que você vai fazer? Vai colocar um revólver na cabeça dela e falar, você me ama ou eu te mato? Não dá, né? Por mais que pode surgir essa vontade, já renuncia na hora. Não faça isso. A gente não manda no coração das pessoas. As pessoas dão para a gente o significado que elas querem. Não adianta você exigir na força, no grito, me coloque em primeiro lugar. Isso é orgulho também, sabe? Às vezes, presta atenção nisso, o orgulho, como eu disse, ele é muito sorrateiro, ele se traveste de muitas outras formas, ele usa outros nomes, mas no fundo, o que está movendo a ação é o orgulho. Você já percebeu que às vezes nos dói tanto quando a pessoa não nos aceita? Mas não nos dói porque a pessoa está nos tirando, nos deixando de lado, mas nos dói porque fere a nossa autoimagem. Como aquela pessoa ousou, né, não me aceitar? Eu já vivi isso. E depois na minha confissão eu olhava e falava, opa,
Eu já pedia para o Espírito Santo. Ele só me mostrava a pontinha, eu já falava orgulho, já trazia para o padre que eu estava confessando. Senhor padre, eu cometi o pecado do orgulho, o senhor pode me absolver? Porque eu não quero isso dentro de mim, não. Eu não quero incorporar o caráter do inimigo, não. Todos nós temos que fazer esse exame de consciência. E às vezes a gente sofre porque a gente não está em primeiro lugar. Mas filho, filha, como o padre disse, desapego. Desapego da própria imagem. Desapego das pessoas. Desapego do que eu tenho. Viva muito bem com o que você tem. Use o seu dinheiro para te proporcionar felicidade, para você ajudar os outros, para você ter momentos felizes com a sua família. Mas saiba que você não foi feito só para essa terra. Você não foi feito só para essa terra. Esses dias eu falei numa homilia aqui, quero repetir, que eu achei tão bonito o dia que uma mãe deixa eu tomar um pouco de água aqui, água Canção Nova. Eu achei tão bonito uma mãe que me disse que tinha perdido o filho há pouco tempo. E ela me disse, padre, eu consegui dar um novo significado para a perda do meu filho, quando eu entendi que eu não perdi o meu filho, mas que eu devolvi o meu filho para Deus. Porque o meu filho não era de Deus, padre? Falei, claro, Deus que te deu. Então, eu devolvi o meu filho para Deus. Achei tão bonito. Muda, você está vendo o significado que a pessoa dá? É como aquela história que diz que existia um casal, há muito tempo atrás, na época não existia celular, não existia internet, tinha 2 filhos lindos, e de repente o marido precisou fazer uma viagem a trabalho, e a mãe ficou com os 2 filhos, e os filhos voltando da escola, na condução que os levava para a escola, bem simples, há muitos anos atrás, a condução bateu e os 2 meninos morreram, triste demais. Naquela época não tinha comunicação, telefone fácil como hoje, e a mãe ficou, imagina, triturada. Mas a mãe era uma mulher de muita fé e começou a rezar, pedindo a Deus a inspiração de como ela ia contar essa notícia para o marido. E o seu marido era cardíaco. E ela, meu Deus, se o meu marido ouvir essa notícia e não suportar e ter um infarto, eu perder também o meu marido. E ela começou a rezar, rezar. Depois de 7 dias o marido retornou a casa. E os 2 tomaram café. Ela esperava o marido com café à mesa, né? Queijo. E o marido perguntou, cadê os meninos? Não, vamos comer, depois eu te falo. Acabou o café, cadê os meninos? Não, vai tomar um banho, aí daí eu converso com você. Ele foi, tomou um banho, se sentou à mesa. E de repente ela começou a contar. Pedi para ele, antes até de eu falar dos meninos, eu posso te pedir uma ajuda? Ele era um homem muito cristão, muito justo, honesto. Claro, pode, meu amor. Quero te contar uma coisa. Passou aqui uma pessoa e deixou 2 diamantes comigo. Sabe aquele amigo do seu pai, que trabalha, que é Ourives, trabalha ali com as joias e tal? Sei. Mas por que ele deixou com você? Porque ele tinha que viajar. E ele deixou aqui comigo, você pode guardar para mim? Eu falei, posso, claro, o senhor é amigo do meu sogro, né? E esse diamante ficou comigo aqui 2 semanas, meu amor. Meu amor, eu preciso te dizer, eu me apeguei tanto a esse diamante, tanto. E agora eu não quero devolver. Ele olhou para ela e falou, onde já se viu, você nunca foi assim? Esse diamante não é teu. Entrega para o dono, não foi ele que te deu? Você é uma pessoa justa, nós somos honestos, não faz isso. De repente o olhar dela se encheu de lágrimas. Ela olhou para o marido e falou, foi isso que aconteceu. Eu devolvi para o dono dos diamantes, os nossos 2 diamantes. E hoje os diamantes estão com ele. O Criador da beleza, da perfeição, dos diamantes que eram os nossos filhos. E naquele momento o marido entendeu. Se encheu os olhos de lágrimas, deu um abraço nela, e os 2 choraram e rezaram juntos. E no auge da fé, sofrendo, sentindo, sim, claro, a gente sente, mas eles disseram, Senhor, eles eram teus, os diamantes te pertencem, e nós os devolvemos a ti, porque tu és o Criador de todas as coisas. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, que é de fato o dono dos diamantes. Pode aplaudir mais forte, vamos ficando em pé. Eu sei que com a máscara é difícil, né? Até a nossa disposição, né? O oxigênio entra de maneira mais fragmentada. Mas olha só, põe a mão no teu coração agora. O padre, antes até de cantar, de qualquer outra coisa, da gente cantar e qualquer outra coisa, eu quero fazer uma oração por você. Posso?
Eu tenho trabalhado com cura interior desde o início do meu ministério. Eu estou caminhando para o meu 10º ano de padre. E eu escrevi, dos 7 livros que eu escrevi, 5 são sobre cura interior. Porque Deus me convenceu, na minha vida, né? Como isso é importante. Como eu preciso passar, já passei e ainda passo. E eu quero rezar por você agora, como sacerdote. O sacerdote é uma ponte, é um instrumento para levar você até Deus. Com a mão no teu coração, você aqui, você em casa, eu tenho certeza que você já perdeu. Talvez pessoas, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, amigos. Talvez você perdeu coisas nessa pandemia, o seu emprego, a sua condição de vida. Talvez você perdeu o seu corpo que você tinha. Talvez você tenha envelhecido e isso está te machucando. Eu não sei qual é o luto que você vive, qual estágio você vive, você viúva, viúvo, você idoso, idosa, você criança que perdeu o papai. Mas o Padre quer rezar por você, com a mão no teu coração. Feche os seus olhos um momentinho, se você quiser, se isso te ajudar a rezar. Pai, em nome de Jesus, como sacerdote, eu imponho as minhas mãos sobre cada filho que está aqui, cada filha e filho que estão aqui em casa, nos acompanhando agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço, derrama agora o teu amor sobre cada um de nós, sobre os filhos e filhas aqui em casa. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós agora o teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, batiza-nos agora no teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, batiza cada um de nós agora com teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos curar agora dos traumas da morte. Venha nos curar agora, Espírito Santo, das feridas que a morte causou em nós. Eu rezo agora, Espírito Santo, pelas pessoas que são doentes em fase terminal, que sabem que vão se encontrar com a irmã morte corporal. Eu rezo agora, Espírito Santo, pelas viúvas, pelos viúvos. Eu rezo agora, Espírito Santo, pelos órfãos que perderam seus pais. Eu rezo agora por esse pai, por essa mãe que perdeu esse filho, essa filha, talvez num acidente, talvez pelo coronavírus, talvez de forma brutal. Vem, Espírito Santo, curar-nos dos traumas da morte. Venha nos curar das feridas emocionais, das dores do luto. Vem, Espírito Santo de Deus, e age agora no nosso cérebro límbico, onde estão guardadas as memórias de tudo que vivemos. Age no nosso inconsciente, Espírito Santo. Age também no nosso neocórtex, que dá o significado para as memórias. Vem, Espírito Santo, nos curar profundamente agora dos traumas. Vem, Espírito Santo, acessar agora o nosso inconsciente, e com atuação profunda, Espírito Santo, vem mudar o significado das memórias que estão no nosso inconsciente, Espírito Santo, no nosso cérebro límbico. Muda agora o significado dessa memória de perda, de morte, de dor. Sim, essa filha que perdeu o pai, cura agora, Espírito Santo. Essa filha que perdeu a mãe e não conseguiu superar, quase 1 ano essa mãe morreu e ela ainda não conseguiu superar. Vem, Espírito Santo, cura o coração dessa pessoa que perdeu o pai e tem a mãe doente e tem pânico de pensar na morte da mãe. Vem, Espírito Santo, curar o coração dessa mãe que perdeu o filho e se culpa tanto e se maltrata, se martiriza por essa morte. Vem, Espírito Santo, curar o coração desses filhos que estão sem os pais, desses irmãos que perderam irmãos, essa pessoa que ficou tão traumatizada depois que o pai morreu repentinamente naquele acidente. Cura agora, Espírito Santo. Cura agora essa viúva, Espírito Santo, que se culpa ainda hoje porque sente que deveria ter dado mais atenção, ter sido mais generosa, mais paciente, e hoje no fundo da sua alma ela se culpa. Cura agora, Espírito Santo. A gente não pode mudar o que já passou, a gente tem que confessar os pecados do passado e ir para frente, porque Deus nos perdoa. Vem, Espírito Santo, mudar esse significado lá no nosso inconsciente, lá no cérebro límbico, dentro da nossa mente. Acessa agora, Espírito Santo, as nossas memórias de dor.
Acessa agora, Espírito Santo, as nossas memórias de frustração, de perda, e dá um novo sentido, um novo significado. Cura-nos profundamente, Espírito Santo, da dor da perda, dos traumas da morte, das feridas emocionais e psíquicas. Acessa as nossas lembranças, cura-nos das lembranças dolorosas. Liberta aqueles que têm depressão agora, Espírito Santo. Liberta aqueles que têm ansiedade agora. Alivia essa pessoa, Espírito Santo, no auge dessa depressão, que se condena tanto por ter depressão, que ela aceite que ela é apenas um ser humano, que ela não tem que ser um anjo, está pronta e ser perfeita sempre, que ela pare de se culpar tanto por essa condição que é humana, normal, natural. Essa pessoa é um ser humano, não é um anjo. Vem, Espírito Santo de Deus, vem também nos libertar do orgulho, da vaidade, da soberba, que nos faz querer estar sempre no primeiro lugar, que nos faz querer ser como Deus. No fundo, Espírito Santo, é um pecado de orgulho, não aceitar a nossa própria condição de criatura. Nós não somos criadores perfeitos, nós somos criaturas finitas, imperfeitas, que ficam doentes, que morrem, que são fracas, que têm depressão. Muitas vezes nós somos dominados pelo pecado do orgulho, querendo agir como Deus, ser como Deus, mas nós não somos deuses, nós somos criaturas pecadoras. Nos liberta do orgulho, Espírito Santo, nos batiza agora, Espírito Santo, derrama sobre nós tuas águas vivas, tuas águas puras, Espírito Santo. Vem e nos liberta de tudo que nos prende ao passado, a dor da perda. Cura-nos, Espírito Santo, vem nos salvar, vem nos guardar, Senhor, com teu amor, vem cuidar de nós, Senhor. Sim, Senhor, quantas ovelhas feridas, quantas ovelhas machucadas, quantas mães feridas que não aceitam a morte do filho, a morte do esposo. Sim, Senhor, vem trazer um novo significado para essa perda. Vem dar a esta pessoa a virtude da esperança, a virtude teologal da esperança, que ela volte a acreditar no céu, na ressurreição, que ela volte a dizer como São Paulo: o morrer vai ser lucro, porque eu estarei com o Senhor, e aqueles que morreram estão com o Senhor. Vem, Espírito Santo, nos batiza agora, nos enche, nos cura, nos liberta. Vem, Espírito Santo, com a mão no teu coração ainda, repita comigo: eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, Senhor. Pode ser mais forte: eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, Senhor. Mas reza com a alma: eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, Senhor. Todos os meus traumas, Todos os meus traumas, todas as minhas feridas, todas as minhas feridas, ligadas à morte, ligadas à morte, ligadas à perda, ligadas à perda. eu te entrego agora, Senhor. Eu te entrego agora. Essa mágoa, Essa essa revolta, essa revolta, essa tristeza, essa tristeza, essa culpa, essa culpa. eu quero deixar Eu quero deixar o que ficou para trás o que ficou para trás nas tuas mãos. nas tuas mãos. Eu te entrego meus amigos, Eu te entrego os meus amigos, familiares, familiares, entes queridos entes queridos que faleceram. que faleceram. Eu os entrego em tuas mãos, Jesus. Eu os entrego em tuas mãos. Eu os deixo ir. Eu os deixo ir. Eu me desapego. Eu me desapego. Eu os entrego a ti. Eu os entrego a ti. Porque eu sei que para cada perda Porque eu sei que para cada perda há um ganho há um ganho em ti. em ti. Levanta os teus braços agora. Eu quero ser feliz. Eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? Eu quero ser feliz. Eu quero ter a paz. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, e é nele que eu confio. Tua força me liberta, me levanta. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me
protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Ele é meu guarda, que não dorme nem cochila. Ele é meu guarda, me protege quando eu chego e quando eu parto. Ele é meu guarda, minha força na fraqueza, minha esperança. Me levanta em minhas quedas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso guarda. O Senhor cuida de nós, nossa vida, o que perdemos, o que temos, o que vamos ganhar. Está tudo nas tuas mãos, nosso Deus, nosso guarda, nosso pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lembre-se, termino com uma frase, guarde isso no coração. Para cada perda que a gente teve, há um ganho, algo novo que Deus traz. Se a gente deixa isso passar, se desapega e deixa na mão de Deus. Entrega o que já passou, o que você perdeu. Tenha certeza que Ele te ama e tem coisas novas para você. Amém? 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 Para você. Os discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? É o Espírito que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Por isso acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, nós te pedimos que pela ação do Teu Espírito Santo, nosso entendimento, nosso ser, seja aberto para que nós recebamos a Tua palavra. Vem, Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, nos dar docilidade para acolher a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos aqui presentes, os poucos que estão aqui, podemos nos sentar, acho que a maioria já está sentada. Quem nos acompanha em casa também, no encerramento do Abraça, Canção Nova Abraça São Paulo 2021, que maravilha a gente poder refletir sobre uma liturgia tão rica, e como eu disse, veja bem,
o Evangelho de João, capítulo 6, que é o chamado discurso do pão da vida. Olha, o espaço aqui é um pouco pequeno, mas o padre é um pouco inquieto na hora da homilia, eu gosto de andar um pouquinho. Então eu vou para lá, vou voltar, e aí vou me situando. Eu deixo o que eu preparei aqui sobre o ambão e vou voltando. Enfim, esse discurso de Jesus, chamado discurso do pão da vida, João capítulo 6, é um discurso muito grande, são mais de 60 versículos na verdade, e segundo muitos estudiosos da Bíblia, foi por causa desse versículo, por causa desse capítulo, melhor dizendo, que Jesus foi entregue à morte para os judeus. Porque veja bem, filho, filha, hoje nós estamos aqui, né? Olha só que o altar, os cinegrafistas podem mostrar para a gente, as velas, o cálice, tudo está aqui preparado para o banquete do Cordeiro, que é a Eucaristia, né? Hoje a missa é uma realidade. Faz 2 séculos que a igreja celebra missas, né? Desde o início do cristianismo. Você sabia que a oração eucarística 2, por exemplo, foi composta por Santo Hipólito de Roma no século II. Desde o século II a gente reza a oração eucarística 2, por exemplo. Então hoje é uma verdade, você olha aqui, você vê o pão, você vê o vinho, você vê o sacerdote com essa veste bonita, né? Mas para a sensibilidade do judeu, era um sacrilégio, sabe? Era um sacrilégio você simplesmente dizer, olha, você precisa comer a minha carne, você precisa beber o meu sangue. Tudo bem, hoje nós compreendemos isso, entendemos que Jesus estava falando que na Eucaristia Ele entregaria o seu corpo, o seu sangue. Como eu disse, a missa é uma verdade, é uma realidade há mais de 2 séculos. Mas para a sensibilidade daqueles homens judeus, daquelas mulheres, era um escândalo. É como se Jesus estivesse falando, olha, nós somos todos doidos, nós seremos canibais e vocês vão comer a minha carne. Eles levaram no literal, né? Porque isso que está escrito no discurso do pão da vida, João capítulo 6, é um discurso eminentemente eucarístico. Tanto que muitas vezes eu não ouço pessoas que não creem na Eucaristia pregando sobre ele, porque é muito difícil. Porque Jesus está dizendo, olha, eu vou dar o meu corpo, o meu sangue, é verdadeira comida, é verdadeira bebida. Quem não comer o meu corpo, o meu sangue, não vai ter a vida eterna. E depois ele institui o sacerdote, né? Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, quando ele, na Santa Ceia, diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. Ali ele institui os padres para fazerem, né? Porque ele está dizendo, que alguém continue fazendo isso na minha memória. E quando alguém colocar a mão, esse consagrado, no caso do sacerdote, e invocar o Espírito Santo, aquele pão e aquele vinho vai se tornar o meu corpo e o meu sangue para alimentar o mundo. É bíblico, está lá. Só que aqueles homens não foram capazes de entender. E o Evangelho de hoje traz justamente esse escândalo. Muitos, diz o Evangelho de hoje, deixaram de seguir Jesus. Muitos a partir daquilo disseram, não, quem que pode suportar uma palavra dessa? Essa palavra é muito dura, não há quem possa suportá-la, é uma palavra muito difícil, Senhor. Só que a gente vê o seguinte, que Jesus, ele não está atrás de fã-clube. Jesus não está preocupado com os likes, com as curtidas, né? Jesus não está atrás de seguidor. Jesus não mima. Jesus educa. Porque veja bem, há uma diferença entre mimar e educar. Quem mima estraga, quem educa forma. Quem mima agrada, quem educa desagrada, mas para fazer a pessoa crescer muitas vezes, né? Jesus não mima, não. Talvez se fôssemos eu e você nos dias de hoje, nós voltaríamos atrás. Não, gente, não é isso que eu quis dizer, viu? Não é bem isso. Volta aqui, vamos ficar junto, vamos tomar um café junto. Não vou embora não é isso que eu quis dizer, tá? Eu vou aliviar, vou pegar mais leve. Mas não, Jesus não está aqui para pregar conveniências, Ele está aqui para nos salvar, filho, filha. E como eu dizia, citando Santo Agostinho na pregação que precedeu essa missa, às vezes aquilo que a gente acha que é punição é um remédio. No sofrimento há um remédio de cura também. Quando nós o enfrentamos pela ótica da fé, confiando em Deus, carregando a nossa cruz por amor a Deus, sabe? E Jesus foi enfático, olha, é isso que eu disse, vocês querem ir embora, podem ir. E Pedro, graças a Deus, sempre Pedro, né, para o ruim e para o bom, às vezes ele dá umas bolas fora, mas também, como o primeiro Papa ali, ele era muito inspirado pelo Espírito Santo. São Pedro disse, Senhor,
A quem nós iríamos a quem nós iríamos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra que nos alimenta. E Pedro disse isso, claro, como um ato de fé, como nos ensina o catecismo, mas também ele disse isso sobre o influxo do Espírito Santo, sobre a inspiração do Espírito Santo. Pedro realizou um dos movimentos mais bonitos que exige a nossa fé, que é aquele movimento da kenosis. Filipenses capítulo 2, versículo do 2 em diante, diz que Jesus não fez do ser igual a Deus uma presa a agarrar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, a kenosis. Ele se abaixou, sabe? E foi isso que Pedro fez ali, junto com os discípulos que permaneceram fiéis. Eles fizeram uma kenosis, porque deixa eu te dizer, eles também não entenderam, tá? Eles não entenderam o que Jesus estava fazendo, eles não entenderam o porquê do sofrimento que eles viveriam, estavam vivendo e viveriam. Eles também tinham perguntas sem respostas, como eu e você. Mas Pedro nos ensina o salto da fé. Pedro nos ensina a kenosis. Pedro nos ensina que muitas vezes, mesmo sem entender o projeto de Deus, Pedro nos ensina, filho, filha, que muitas vezes, mesmo sem concordar com a palavra de Deus, sem concordar com o ensinamento, nós precisamos ter esse movimento. Veja bem o movimento que o padre vai fazer, de se inclinar. Esse movimento de inclinar o próprio raciocínio, de inclinar as próprias ideias, de inclinar a própria razão, para acolher o projeto de Deus que é maior que o meu, para acolher a vontade de Deus. Veja bem, é preciso humildade para seguir a Deus, é preciso disposição, é preciso esse esvaziamento da alma, tá? É esvaziar. São Pedro não entendeu, mas ele disse: olha, se vem de você, eu confio. Eu não sei o que é, mas se o Senhor está pedindo, Jesus, eis-me aqui. Senhor, eu não entendi nada, eu não sei o que o Senhor quer dizer com isso, mas eu me submeto. Gente, São João Crisóstomo, doutor da igreja, dizia que Deus nos ama muito mais do que nós amamos a nós mesmos. E essa é a lógica do movimento da fé, essa é a lógica do movimento de Pedro. Veja bem, se Deus nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos, nada mais justo do que obedecer àquele que nos ama mais do que nós amamos a nós mesmos, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando as coisas não fazem sentido para nós. E é ou não é verdade que existem coisas que a gente não entende, que a gente não concorda, mistérios que excedem a nossa compreensão? Sabe, esse tempo atrás eu lia uma entrevista que o Papa Bento XVI deu a uma revista francesa, ainda quando era cardeal Ratzinger, na qual essa entrevista, o cardeal Ratzinger disse o seguinte: olha, Deus seria tão pequeno se nós o compreendêssemos, Deus seria tão pequeno se Ele coubesse na nossa cabeça, nos nossos raciocínios. Deus não cabe nos nossos raciocínios. E às vezes Deus exige de nós uma fé abandonada, intensa, como a de Abraão. Gente, Abraão não entendeu quando Deus pediu para ele: sobe ao Monte Moriá com seu único filho, o filho da promessa, Isaque, que você teve na velhice, que foi tão difícil para você, Abraão, conceber junto com a sua esposa Sara esse filho. Sobe lá e me oferece em sacrifício. Mas é claro que Deus não queria que Abraão matasse o menino. E diga-se de passagem, Abraão foi criado numa cultura, veja bem, na qual era muito comum o sacrifício de crianças para os ídolos, para os falsos deuses, os demônios. Por exemplo, Cartago, até o século I a.C., em Cartago, onde hoje é a Argélia, antes do Império Romano vencer o Império Cartaginense, que estava ali no norte da África, lá eles ofertavam, era muito comum ofertar o primeiro filho aos demônios, às divindades pagãs deles, eles matavam os filhos, Então Abraão, ele viu isso, mas ele estava sofrido, porque ele não queria, e Deus não queria que Abraão matasse o seu filho, Deus queria a fé de Abraão. Abraão não entendeu, Abraão estava pobre de certezas, diante de um mistério maior do que a capacidade dele de compreender. Às vezes eu e você, filho, filha,
também nos encontramos diante de mistérios que excedem o nosso conhecimento, excedem a nossa compreensão, excedem aquilo que faz sentido para nós. Já percebeu que tem coisa que simplesmente não faz sentido? Simplesmente não faz sentido. Já percebeu? Padre, mas não faz sentido, por que aquela pessoa morreu? Padre, não faz sentido, por que não deu certo aquela entrevista de emprego? Padre, não faz sentido. Por que eu estou nessa depressão? Por quê? Mas Abraão, graças a Deus, deu o salto da fé. Eu não compreendo, mas eu caminho. Deus não cabe na minha cabeça, mas eu me prostro. É a Kênesis, eu me esvazio. E lá Deus agiu. Disse: Abraão, eu queria a sua fé, eu não quero o sacrifício do seu filho. E Abraão achou lá em cima, um cordeiro preso pelo chifre no arbusto, e ali ofertou aquele cordeiro a Deus em sacrifício, como se fazia no Antigo Testamento, né? Um animal em sacrifício, né? Era muito comum, como incenso que sobe a Deus, era a prática daquela época. Mas veja bem, Deus quer, filho, filha, que nós confiemos nele, mesmo quando a gente não entender. E veja bem, diante dos mistérios da vida, a gente precisa ter humildade. Eu gosto de trazer sempre a etimologia dessa palavra. A palavra mistério, que foi traduzida para o latim depois como sacramento. A palavra sacramento vem da palavra mistério no grego, mysterion, que significava o seguinte no grego: você está diante de algo tão grande, tão grande, tão grande, diante do qual você põe a mão na boca assim, admirado, e fica em silêncio, porque excede você, excede. É assim que muitas vezes eu e você temos que nos colocar diante de Deus, com humildade, sabendo que nós estamos diante de um mistério maior do que a gente. E veja bem, Santo Agostinho, eu gosto muito dessa frase também, ele diz o seguinte: que quem do Evangelho escolhe para viver só o que gosta e despreza o que não gosta, não está seguindo o Evangelho, mas está seguindo a si mesmo, a sua própria cabeça, somente a si mesmo. Porque veja bem, às vezes no Evangelho nós vamos encontrar pedidos difíceis, nós vamos encontrar coisas difíceis, como o do Evangelho de hoje. Eu vou voltando aqui para o ambão. Às vezes no Evangelho nós vamos encontrar Jesus nos pedindo como pediu para esses rapazes: vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que aderir ao que eu estou dizendo. E a gente não entende, a gente não concorda, mas gente, o mistério nos ensina mesmo sem nos responder. O mistério nos ensina mesmo sem nos responder, sabe? E é preciso se deixar formar por esse mistério. O cardeal Sará dizia o seguinte, que as palavras deformam aquilo que as ultrapassa. Ou seja, se é mistério, se você não entende, não tem que ficar falando sobre isso, conjecturando. A palavra deforma aquilo que a ultrapassa. Diante do mistério só nos cabe o silêncio adorante, o silêncio obediente diante do mistério de Deus, diante do que Ele nos pede. Deus às vezes vai nos pedir coisas que a gente não entende. Deus às vezes vai nos pedir, filho, filha, coisas que são difíceis para nós, que são difíceis, que não fazem parte da... Olha, vou ser honesto com você, seguir o Evangelho é coisa para gente forte, é coisa para gente decidida por Deus, porque muitas vezes para seguir o Evangelho a gente tem que abrir mão dos nossos valores, da nossa cultura, do nosso jeito de pensar. Ai, padre, eu não quero mudar não, eu vou continuar assim, na minha família todo mundo é assim, padre, no meu casamento sempre foi assim, eu sempre tratei as pessoas assim, eu sempre comi assim, eu sempre agi assim na minha vida sexual, na minha vida afetiva, agora eu não vou mudar. Mas vem o Evangelho justamente para bagunçar a ordem das coisas, para colocar nossa vida de perna para o ar. E para seguir a Jesus, muitas vezes nós temos que abrir mão até de coisas que a gente recebeu do pai, da mãe, da cultura, da gente. Mas é preciso ter essa humildade, se esvaziar e dizer: Senhor, se o Senhor está dizendo, eu assumo. Como Pedro: Senhor, eu não entendi esse negócio de comer tua carne, teu sangue, mas a quem nós iríamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu me submeto, Deus, eu confio. Sabe, é um lançar-se, é um salto na fé. É um salto. E veja bem, acontece, quem é pai e mãe vai entender muito bem o que estou dizendo, vou voltando para cá. O pai e a mãe entendem muito bem, com certeza aqui tem pais e mães dentro daqui junto, trabalhando ou nos acompanhando, né? Às vezes, eu me recordo quando eu era criança, gente, que criança não gosta de doce? Eu era fissurado por doce. E eu lembro que demorei uma época numa casa que tinha um poço debaixo da mesa, né? E a minha mãe obrigava a gente a comer quiabo na época. Até hoje eu tenho trauma com quiabo.
E a minha mãe dava o quiabo, virava as costas e tinha o poço debaixo da mesa, né? Aí o poço se alimentava do quiabo no meu lugar, né? Eu jogava o quiabo tudo embaixo do poço, né? Mas para dizer, e a minha mãe pouco a pouco ia falando: mas filho, você não pode comer só doce. Você não pode, você tem que comer verdura. Mas uma criança, veja bem, o açúcar no sangue de uma criança é uma injeção de ânimo, de vida. A noradrenalina que é bombeada ali para a suprarrenal, aquela carga de alegria, sabe? Criança é fissurada por doce, não é? Brócolis, você precisa ensinar o teu filho a comer. Chocolate é só você dar a primeira vez, acabou. Não precisa. Mas imagina se um pai e uma mãe, se a minha mãe não tivesse brigado comigo para eu comer brócolis, para eu comer quiabo. Claro, às vezes eu jogava no poço e tal, mas eu tive que me submeter. Para mim era uma coisa ruim o quiabo, eu não precisava do brócolis. Mas veja bem, a gente sabe, hoje a ciência chegou à conclusão que a célula cancerígena, por exemplo, se alimenta em grande parte do açúcar. A pessoa que está num tratamento preventivo com câncer, hoje há aquele mapeamento, né, celular, no qual a pessoa que percebe que tem uma predisposição, é comum, ela tira o açúcar, ela tira outras coisas ali, né? Então imagina se a criança só comesse açúcar e não brócolis, nunca verdura. Gente, a imunidade dessa criança, ainda mais hoje na época de coronavírus, a gente sabe quanto que a imunidade é importante, né? Ter uma boa imunidade. A criança teria uma péssima imunidade, salvo raras exceções, e isso afetaria o desenvolvimento, porque só açúcar não dá. Então às vezes a mãe briga, a mãe obriga, e eu fazia um drama. Duvido que vocês que estão aqui que olhando com essas caras de quem nunca comeu verdura, obrigado, nunca viveram isso. Minha mãe me obrigava, e talvez a sua te obrigava, e tomara que as mães obriguem mesmo a comer, ensinem a comer brócolis, comer coisas que precisam, mas é como no movimento nosso com Deus. Às vezes a gente está vivendo uma coisa, a gente está dizendo: Senhor, eu quero só açúcar. O açúcar do prazer, de fazer só do meu jeito, de continuar sendo um grosso, uma grossa, de continuar vivendo do meu jeito, sem colocar Jesus no centro, sem obedecer a palavra, sem honrar meu pai e minha mãe, sem honrar minha esposa, sem honrar meu esposo. Você viu que a segunda leitura está falando de honrar, que a esposa tem que honrar o esposo, mas também que o esposo tem que dar a vida pela esposa, tem que tratá-la como a própria carne, cuidando dela, honrando-a, sabe? Talvez você quer ficar preso nesse açúcar do que você fez a vida inteira. Ai, é assim mesmo, padre. Ai, esse evangelho é exigente. Não, deixa como está. Deixa como está, padre. Mas o evangelho é exigente, sim. Mas é uma exigência para salvar, para nos dar o céu, para nos fazer viver melhor, filho, filha. É um movimento de esvaziamento, de inclinar-se, que vale a pena viver, que é necessário para a salvação. Sabe? É essencial. É como uma mãe que obriga a comer brócolis, como eu disse. Talvez eu e você estejamos com o açúcar, viciados no açúcar do prazer, o açúcar do vício, o açúcar do costume de falar mal de todo mundo, o açúcar de uma vida de mentiras, vida dupla, uma vida sem ter Deus no centro. Mas Deus está nos dizendo: come esse brócolis, porque lá na frente vai te fortalecer. E a gente vê hoje muitas das pessoas que infelizmente têm falecido, claro, salvo raras exceções, até mesmo pelo coronavírus, muitas pessoas com imunidade frágil, muitas pessoas com comorbidades, que claro, eu não estou aqui fechando esse conceito, a reflexão é ampla, mas que talvez tivesse tido um histórico, né, de uma alimentação mais saudável, de uma vida menos sedentária, teria mais condições imunológicas para resistir à doença. Mas não adianta, imunidade física não se improvisa. Não adianta você viver a vida inteira de açúcar e um mês antes de pegar coronavírus comer só brócolis. Não, o corpo reage com aquilo que você dá para ele. E também a imunidade espiritual da mesma forma. Não adianta você querer improvisar no dia de morrer: eu aceito Jesus. Não, você tem que aceitar na sua vida. Você tem que fazer de Jesus uma prioridade para você, porque é muito fácil. Diferente de uma pessoa que não tem consciência, mas a pessoa que tem consciência e fica brincando com a vida, para quando eu morrer eu aceito. Não, é agora. Jesus está chamando você, é você mesmo. Jesus está chamando você a aderir ao projeto dele. Jesus está chamando você a aderir ao sonho dele. Veja bem, e às vezes na vida da gente, a gente tem que ser humilde para se deixar formar por Deus. Eu lembro, quando eu morava aqui na missão em São Paulo, coordenando os Abraça São Paulo, como eu fui formado por Deus. Formado na escola, às vezes, da humilhação, como eu dizia na pregação anterior, da humildade, da provação.
Eu imagino antes desse evento quantas batalhas esses irmãos viveram aqui da Missão Canção Nova em São Paulo, porque antes dos nossos eventos era uma batalha espiritual tremenda. Nós jejuávamos, nós rezávamos, porque não é fácil fazer um evento para evangelizar numa cidade como essa, com tantos contrários, com tantas ideologias, com tantas coisas contra Deus, contra a fé, sabe? Eu me recordo no evento do Morumbi, já contei essa história, que foi maravilhoso, aquele estádio do Morumbi lotado, milhares de pessoas, e acabou o evento, sabe? Eu lembro que deu um problema com a equipe que iria fazer a limpeza, e nós tínhamos um tempo para entregar o estádio, tinha que entregar no outro dia, acho que às 11 da manhã, e a equipe que foi contratada para a limpeza deu um problema, não conseguiu. Tinha pregado no evento, celebrado a missa, aquela coisa linda, aquele monte de gente, cliques, imagens, fotos, acabou. Em primeiro lugar, eu que dirigia o caminhão, né? Porque acho que só tinha carteira de caminhão eu e, se eu não me engano, o Ítalo, que é o nosso responsável da TV, mas ele estava com as coisas da TV. Aí eu tirei a casula, já fui dirigir o caminhão para tirar as ferragens que tinha que sair lá de dentro do estádio. E virei a noite inteira lavando e limpando os banheiros do estádio do Morumbi. Nossa, eu não vou nem falar o que eu encontrei naquele banheiro daquele estádio. O evento cristão, eu falei, meu Deus, civilidade aqui passou longe, né? Limpando mesmo urina, limpando fezes a noite inteira, sem os instrumentos para limpar. Mas ali Deus foi me formando na humildade, né? Para evangelizar tem que ter humildade, formando na resiliência, né? Eu entrei, cheguei no Morumbi 3:30 da manhã, 4 da manhã, no domingo, e saí na segunda, 12:30, direto trabalhando. Claro, não foi planejado assim, mas aconteceu. Os irmãos também, muitos lutaram, trabalharam muito. Claro, a gente nem sempre acerta em tudo, né? Aconteceram erros, mas Deus foi nos formando ali, viu a nossa reta intenção, o desejo de evangelizar, né? Foi nos formando, foi nos ensinando. O desejo era levar Deus para essa cidade, sincero, honesto, e Deus foi nos formando na humilhação, nos formando nas provações, nos formando nas dificuldades, mas os frutos também estão aí, os frutos aparecem depois, para a glória dele, né? A obra é dele. E eu me recordo também, lendo essa passagem hoje, até eu gravo a homilia de cada dia no meu canal no YouTube, e eu falei sobre isso hoje lá, que lendo essa passagem eu me recordei de quando eu vivi o meu processo de conversão. Eu já contei várias vezes meu testemunho pela TV Canção Nova, aqui na capital paulista, quando eu morava também, que na minha adolescência eu tive uma experiência, infelizmente, muito forte com as drogas. Fui viciado em droga, entrei em coma por causa de droga, fui expulso de escola por causa de droga, perdi amigos que morreram na droga, overdose, tantas outras coisas. Foi muito triste. Entrei muito cedo, vivi muito intenso a experiência das drogas. E eu me recordo que quando eu tinha 17 anos, quando eu fiz meu primeiro encontro na igreja, uma experiência de oração, fui batizado no Espírito Santo, foi fantástico, sabe? Senti o poder de Deus na minha vida, mas eu me recordo que foi maravilhoso, e Deus agiu de forma milagrosa, porque hoje, olhando para trás, eu percebo até que eu teria que ter, sei lá, passado por uma clínica de recuperação pelo nível do meu vício, né? Mas Deus me libertou. Contudo, aquele primeiro momento na fé foi muito difícil, filho, filha, eu preciso dizer, muito difícil. Por quê? Porque a minha vida era miserável? Era. Os meus amigos não eram os melhores? Não eram. Os lugares que eu frequentava não eram lugares bons? Não eram. Mas era a única vida que eu tinha. Eram os únicos amigos que eu tinha. Era a única segurança que eu tinha. Eu não tinha outra vida. Eu não tinha outros amigos. Eu não era da igreja. Eu não era de uma família, de grupos de jovens, de oração, não. Mas Deus me libertou ali da droga, e eu senti que eu não podia ficar sem caminhar com Cristo. Eu senti que eu precisava crescer, progredir, fazer outros retiros. E olha, eu fui carudo, como diz a palavra. Eu dei a cara a tapa. E eu lembro que Deus falava no meu coração o que Ele falou ali para Pedro: Adriano, você não está entendendo? Mas vem me seguir. Vem me seguir. Dá passos. Larga tudo e vem atrás de mim. Gente, foi um passo no escuro, filho, filha. Foi um passo no escuro, porque eu tive que abandonar os meus amigos, falsos. Sim, mas era o que eu tinha, era a minha segurança, era a minha vida. Eu tive que deixar ir nas bocas de fumo, mas pelo menos nas bocas de fumo, nas biqueiras, eu era conhecido, eu era, entre aspas, respeitado. E eu fui para a igreja sem conhecer ninguém, e eu mudei para uma outra cidade, na cidade menor que eu morava, até que eu tinha um grupo que me acolheu bem, né? Mas poucos meses depois mudei para uma cidade maior lá no Paraná, e perguntei onde tem um grupo de jovens. Me disseram lá na igreja tal. Eu fui,
sozinho, não conhecia ninguém, as pessoas nem sabiam da minha história, não sabiam de que buraco eu tinha saído, porque era um buraco. Mas Deus me pedia, Padre Adriano, na época eu não era padre, né? Dê o passo da fé, dê o passo no escuro. Gente, eu tive que dar um passo no escuro. Eu fui para a igreja, comecei a andar com aquelas pessoas que eu não conhecia, que eu não gostava no início, não fui bem acolhido no início, abandonei toda a minha segurança, toda a minha vida, que era ruim, mas era a minha vida, era a vida que eu tinha. Dei um passo no escuro. Foi tão estranho no começo. Sabe quando você se sente se jogando num precipício? Alguém diz para você, se joga que eu te seguro, mas você não está vendo ninguém, você se joga no escuro. Foi isso que eu senti. Mas esse é o passo da fé que Pedro e os apóstolos tiveram que dar no Evangelho. O passo da fé. Gente, eu tive que, jovenzinho, tinha 17 para 18 anos, me abandonar. Mas foi maravilhoso, porque, claro, no começo foi desafiante, eu não vou negar. Mas Deus foi colocando amigos, foi colocando pessoas, e pouco a pouco novas pessoas, e depois veio um namoro muito legal, na época eu não pensava ainda ser padre, na igreja, e Deus foi fazendo as coisas, né? Eu fui vivendo essa bem-aventurança, você coloca o pé primeiro e depois Deus coloca o chão, né? Mas é preciso essa fé madura nem digo, ousada, né? Humilde, confiante, que diz, Pai, eu não entendo, mas eu me submeto. Em outras palavras, foi isso que Pedro disse. Pai, eu não entendo, mas eu me submeto. A quem iria eu, se só tu tens palavras de vida eterna? É um passo no escuro. Para viver o abraço de Deus, para se deixar abraçar por Deus, para levar esse abraço a outras pessoas, é preciso viver o salto da fé. O ato de fé que Santo Tomás de Aquino dizia. O ato de fé, dizia Santo Tomás na Suma Teológica, é também um ato iluminado pelo Espírito Santo, através do qual você adere. Eu adiro a uma verdade de Deus, mesmo não concordando com ela, porque eu sei que Ele me ama e eu me submeto. Só que nós estamos num tempo, veja bem, concluo dizendo isso, nós estamos num tempo no qual as pessoas são tão egoístas, nós estamos num tempo no qual as pessoas são tão centradas em si mesmo, antropocêntricas, esse é o termo, né? O ser humano é tão centrado em si mesmo que ele acha que ele é o máximo. As pessoas de hoje esquecem que vão morrer, se acham a única geração do mundo, se acham perfeitas, acham que Deus tem que se adaptar, Deus tem que se adaptar aos meus gostos. As pessoas querem um Deus self-service, delivery. Eu vou lá e escolho o que eu quero do Evangelho e desprezo o que eu não quero. As pessoas querem um Deus light, com baixos teores de espiritualidade, um Jesus light, baixos teores de espiritualidade, uma fé que não incomoda ninguém, uma fé bonita, está todo mundo certo, todo o caminho salva, tudo está bonito, tudo muito politicamente correto, só que esse não é o Jesus da Bíblia. Não é todo o caminho que salva, não. Quem salva é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nem todo o caminho leva para Deus, nem toda religião leva para a salvação. Jesus está dizendo, é duro isso, padre. Mas Jesus está falando, vocês querem me deixar também, pode me deixar, mas eu não vou amaciar, porque a verdade do céu não se negocia. Só que veja bem, as pessoas, nós somos tão superficiais que nós nos achamos a única bolacha do pacote. A gente, porque, veja bem, cada geração tem a sua moda, os seus modismos, né? O Papa Bento XVI fez um discurso muito bonito sobre isso, certa vez. Cada geração tem os seus modismos. Então veja bem, o tipo de pregação que agradaria o seu avô, não agradaria o seu neto. O tipo de pregação que agrada o seu pai, não agrada a sua mãe, ou não agrada você, que é de outra geração. Porque cada geração tem os seus modismos, até na pregação. Cada geração tem os seus valores. Então, o Papa Pio X dizia que a igreja que se casa com uma geração fica viúva na outra geração. Você está entendendo? Ou seja, se eu pregar agora um evangelho adocicado, um evangelho muito motivacional, um evangelho muito positivo, é muito dinheiro, 5 passos para você ficar rico, 5 passos para você ganhar tudo, até a sua oração, até para o cabelo voltar, lipoaspiração espiritual, silicone espiritual, vai encheria, mas não é por aí. O Evangelho não vai se adaptar aos nossos gostos. O Evangelho não vai ser uma receita para agradar a sensibilidade desse tempo, porque daqui a 10 anos o tempo muda, as pessoas mudam. O Evangelho, a palavra é soberana, ela precisa ter primazia dentro de nós, e é preciso se submeter. Eu me esvazio. Deus, o Senhor é Deus,
Eu sou uma criatura, eu não entendo, mas eu quero te obedecer. Eu diante do mistério fico em silêncio e deixo o Senhor me formar, deixa o Senhor me conduzir, deixa o Senhor me encher com a tua presença. Enfim, se você em casa puder, fique em pé para a gente rezar um pouquinho. Eu nem vou me estender tanto agora, a gente reza mais depois na ação de graças também, mas eu quero só fazer, se você puder, quem está aqui em casa, fique em pé agora. Pedro também foi capaz de professar muitas verdades, filho, filha, porque ele recebeu essa iluminação do Espírito Santo, que é o pressuposto do ato de fé, né, que diz Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. É difícil para a gente entender muitas coisas, mas com sinceridade agora, eu quero convidar você aqui, você em casa, a pedir ao Espírito Santo que venha sobre você, mas sobretudo que venha sobre a sua mentalidade, sobre os seus princípios, raciocínios, valores. Talvez a sua mentalidade foi formada pelas séries, talvez a sua mentalidade foi formada pela internet, pelo YouTube, não pelo Evangelho. Por isso que muitas coisas rangem para você, por isso que muitas coisas você interpreta como preconceito. Mas peço o Espírito Santo agora que venha sobre a sua mente. Solta a tua voz agora, você aqui, você em casa, filho, filha, com as suas palavras. Com as suas palavras, peça agora o Espírito Santo sobre você. Com as tuas palavras agora, solta a tua voz, você aqui, você em casa, levanta os seus braços se você puder. Solta a sua voz e peça agora o Espírito Santo que venha sobre você. Peça agora o Espírito Santo que te encha. Peça agora o Espírito Santo que te batize. Peça agora o Espírito Santo que mude, que transforme, filho, filha, a sua mentalidade, os seus valores, a sua maneira de pensar. Peça ao Espírito Santo que venha sobre você. Vem, Espírito Santo, encher o nosso coração. Vem, Espírito Santo, encher a nossa mente. Vem, Espírito Santo, encher a nossa alma. Vem, Espírito de Deus, eu peço, vem sobre nós que estamos aqui, Espírito Santo. Vem sobre quem nos acompanha em casa, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, transforma a nossa maneira de pensar, transforma a nossa maneira de agir, de sentir, os nossos conceitos, valores, princípios, mentalidade. Transforma agora, Espírito Santo. Nos liberta de uma mentalidade mundana, Espírito Santo. Nos liberta de uma mentalidade formada pelos valores desse tempo, desse mundo, valores contrários a Deus, contrários ao Evangelho. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos enche agora, eu te imploro. Vem, Espírito Santo, nos convença agora a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Pai, no nome de Jesus, batiza-nos com o teu Espírito Santo agora abundantemente. O Senhor está nos chamando, nós queremos te seguir, Pai, mas derrama o teu Espírito Santo sobre nós, nos enchendo, iluminando a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Nós queremos te seguir, nós queremos caminhar com o Senhor até o fim, mas para nós é difícil. Vem, Espírito Santo, nos convence. Vem, Espírito Santo, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui agora. Vem, Espírito Santo de Deus, encher o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Nos dê o entendimento do que ouvimos. Batiza o nosso coração, Espírito Santo. Dá-nos a graça de viver o ato de fé, Espírito Santo. Dá-nos a graça de nos prostrar, Espírito Santo, de nos dobrar diante da vontade de Deus, diante da verdade do Evangelho, Espírito Santo. Que nós saibamos nos prostrar, que nós saibamos nos dobrar, Espírito Santo, diante da verdade de Deus, diante da verdade do Evangelho. Que nós não fiquemos presos à nossa cultura, à nossa história, aos nossos raciocínios, aos nossos valores, mas que nós deixemos Deus vencer em nós, Espírito Santo. Nós queremos deixar Deus vencer em nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vença em nós, vença em nós, vença o nosso orgulho, a nossa mesquinhez, a nossa visão pequena, a nossa mania de querer controlar tudo. Vença, Espírito Santo, a nossa rebeldia, a nossa revolta. Nos leva de fato a nos submeter, a nos esvaziar, a nos dobrar diante da palavra de Deus, diante da vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, nos batiza, nos encha, encha o nosso coração e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, dos pecados, dos pecados, dos pecados, dos pecados.